Era tão grata ao Senhor, amava tanto ao Senhor, confiava tanto nele, que mesmo tendo perdido seu irmão pela ausência do Senhor, ela disse: se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Estando o Senhor ali na casa de Simão, o leproso, né? O ex-leproso, curado pelo Senhor, provavelmente, ela chegou com um vaso de perfume muito precioso, que custava, segundo a avaliação dos discípulos, segundo a avaliação de Judas Iscariotes, valia 300 denários. Aproximadamente o trabalho de um ano de um trabalhador rural, um trabalhador comum. Um trabalhador precisava trabalhar um ano sem gastar nada, só ganhar o seu salário e não gastar nem um centavo, para no final de um ano ele comprar um perfume como este, preciosíssimo, que estava em posse e que pertencia a Maria. Mas ela quebrou, ela derrubou aquele vaso, aquele perfume com o precioso bálsamo, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Com tanta abundância na sua adoração ao Senhor, na sua devoção ao Senhor, no seu amor para com o Senhor, ela deu o mais precioso que ela tinha, o que de mais precioso ela tinha, e sem economizar. Ela derramou tudo ali, ao ponto de Judas Iscariotes dizer: mas que desperdício! Desperdício? Ela estava ungindo o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus que viera ao mundo para salvar o pecador. Ela reconhecia que o Senhor Jesus era o seu tudo e que pertencia e que merecia o seu tudo. Judas achou isso um desperdício, porque ele não era do Senhor, ele era um discípulo do Senhor, ele era um dos 12 apóstolos, mas a palavra de Deus diz que ele era ladrão, e que, sendo tesoureiro do grupo, ele lançava a mão na bolsa e roubava o dinheiro lançado ali. Por quê? Porque ele não pertencia ao Senhor. E num tempo antes que o Senhor fosse crucificado, ele revelaria realmente quem ele era, traindo o Senhor, entregando o Senhor aos inimigos, vendendo o Senhor por 30 moedas de prata. Mas Maria realmente amava o Senhor. Ela derramou aquele perfume sobre o corpo do Senhor, que encheu toda a casa com aquele perfume precioso, revelando assim o quanto ela amava o Senhor. Lázaro estava ali. Quão grande não era também a gratidão ao Senhor pela vida de seu irmão aquele que estava morto 4 vezes, e que fizera essas irmãs chorarem muito, derramarem muita lágrima pela perda do Senhor. E o Senhor Jesus estava agora nos dias de ser entregue aos homens, para ser morto, crucificado e morto, ressuscitado entre os mortos ao 3º dia. Ele passaria 40 dias com os discípulos ali, com as pessoas, mostrando que ele estava vivo. Mas Maria teve o privilégio de derramar esse caríssimo perfume e ungir com ele o Senhor Jesus Cristo, a quem ele amava. Por isso, voltando, quando ela chegou onde estava o Senhor Jesus, ela lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E no versículo 35, nós vemos que Jesus chorou. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto amava. Mas alguns objetaram. Alguns começaram a questionar. Mas espere aí.
chorando porque Lázaro morreu? Ele amava Lázaro. Mas este que fez tantos milagres, este que abriu os olhos aos cegos de nascença, ele não podia impedir que esse não morresse? Como que dizendo, mas parece estranha essa história deste homem, né? Deste Jesus. Ele operou sinais, abriu o olho, deu vista aos cegos, e agora não pôde evitar que Lázaro morresse? E ele está chorando, mostrando que ele realmente o amava. O Senhor Jesus se comoveu. Ele chorou diante do sofrimento daquelas irmãs. Ele é compassivo, ele é misericordioso. O Senhor é cheio de graça e de bondade. E ele chorou por ver aquelas irmãs sofrendo pela perda do seu irmão. Ele poderia estar rindo. Ele poderia estar manifestando grande alegria, porque ele sabia o que estava para fazer. Mas ele não suportou a comoção. Ele chorou por ver os sofrimentos, a angústia daquelas irmãs. Assim é o Senhor. Quando nós entregamos a Ele o nosso coração, a nossa vida, nós podemos ter certeza que nós não somente fomos salvos por Ele, com base no sacrifício realizado por nós, mas que também Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger, porque Ele nos ama e Ele tem cuidado de nós. Por isso diz a palavra de Deus, o apóstolo Pedro diz, lançando sobre Ele, sobre Cristo Jesus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Diante destas objeções dos judeus, que tinham vindo ali para consolar as irmãs, Marta e Maria, o Senhor Jesus, sabendo de tudo, porque embora homem, Ele era Deus também, Ele era onisciente, Ele sabia todas as coisas, Ele conhece os pensamentos das pessoas, e Ele está ao mesmo tempo em todo lugar, embora Ele estava ali na condição de homem, mas sem deixar de ser Deus. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo.